Vamos observando como é que a gente está se sentindo nesse momento. Lembrando que única e exclusivamente só você aí agora é o ser mais importante que existe para si mesmo. Presta atenção na sua respiração. O ato de inspirar, expirar. Inspirando quando possível pelas narinas, uma pequena pausa, e expirando pela boca entreaberta quando possível. Prestando atenção no seu ser aí agora. Observando se existem partes do seu corpo físico nesse momento que estão desarmônicas. E pode não estar no melhor do seu eixo aqui agora. Só se existe. Quando existe, você leva o seu oxigênio todo o exercício de inspiração para esta área do seu corpo. Carregando todo o seu ser, com um oxigênio saudável, salutar, de equilíbrio, de bem-estar e segurança. E a cada expiração, você vai colocando para fora tudo aquilo que não pertence mais ao seu ser neste momento. E mesmo que você não saiba o que, não precisa obrigatoriamente pensar em algo. Mas é através do gás carbônico vão sendo eliminados o cansaço, a tensão, as preocupações, as energias não saudáveis para o seu ser aqui agora. E a cada inspiração, você puxa para dentro do seu ser paz, harmonia, equilíbrio. E a cada expiração, você vai pondo para fora todas as energias que não servem mais para o seu ser aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observando os seus pés repletos de oxigênio, de imunidade, de equilíbrio. As pernas, a cada inspiração, com novas partículas de ar, de oxigênio, trazendo imunidade, equilíbrio e proteção. Os quadris, inspirando e levando oxigênio para os seus quadris. O tronco como um todo, peito, costas, o abdômen. Inspira, imunidade, equilíbrio, proteção e segurança. Expira tudo aquilo que não é condizente com esta energia de bem-estar aqui e agora. Os ombros. Inspira. Pescoço, cabeça,
trazendo imunidade, paz, harmonia e equilíbrio. E a cada expiração, colocando para fora tudo aquilo que não é condizente com seu equilíbrio aqui e agora. Visualizando no centro do seu peito, perto da glândula timo, uma luz dourada, muito intensa, que irradia por todas as células do seu corpo, irradiando por todo o espaço, todo o equilíbrio do seu ser, aqui e agora. Inspira paz, expira paz. Inspira cura, expira cura. Inspira luz, expira luz. Inspira vida, expira vida. Inspira amor, expira amor. Presta atenção no seu ser aqui agora. Atento neste momento ao processo de reequilíbrio do seu ser. Prestando atenção nos pés, mexendo suave e ligeiramente os pés. Prestando atenção nas pernas, inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Sentindo os quadris encaixados, o tronco. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O pescoço, mexendo suavemente a cabeça, de um lado, de outro, ou para frente e para trás, devagar, ou movimentos circulares, como se estivesse encaixando no eixo aqui e agora. A testa, sobrancelhas, os olhos, maxilar, mandíbula. E devagar, inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Prestando atenção no seu ser aqui agora. Há um aspecto no ser de cada um que deseja realização, que necessita a possibilidade de experienciar em cada momento da existência o que há de melhor dentro de si. E muitas vezes, cada um de nós pode perceber este chamado através dos impulsos,
da pulsão de vida, energia que se manifesta e facilita a possibilidade de atuar a favor da própria essência ou contra a própria essência. Como você experiencia o seu ser aqui e agora? Reconectado em si mesmo, religado à própria essência, manifestando o melhor que há dentro de si aqui e agora, em movimento específico de pulsão de vida ou de pulsão de morte? Onde você se encontra aqui agora? Você caminha em direção ao seu ser sagrado mais profundo, levando em consideração que os instintos ou pulsões de vida levam você para a realização do melhor que habita a sua consciência aqui e agora? Ou as críticas, os julgamentos, o superego oprimem a possibilidade do instinto se manifestar através do seu ego agora? Segundo Sigmund Freud, austríaco, médico, neurologista e psiquiatra, estudioso da histeria, trabalhando através do processo de hipnose, percebe que há uma força primária em cada um dos seres, levando em consideração que a mente faz parte do ser, onde esta energia procura se manifestar de alguma forma. Nem sempre conseguindo a plena expressão no ser, pois há superegos extremamente rígidos que oprimem estas energias, ocultando a chance do ego estar em sincronia no aqui e agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. No seu ritmo, no seu tempo, vai abrindo os olhos para o aqui e agora. Sempre atento ao processo de inspiração, pausa, expiração, pausa e voltando a inspirar. Quem quer, precisa ou necessita falar qualquer coisa que julga ser importante aqui e agora, dessa experiência inicial ou de qualquer coisa que tenha acontecido ou não ao longo da semana. A semana para mim é sempre muito estimulante, assim, né? Eu acho que assim, eu me sinto bem, né, com as situações, assim, sinto ali uma vontade muito grande de aprender cada vez mais. Então, assim, é o aprendizado riquíssimo que a gente está tendo com esses encontros e levar para os atendimentos também. Não o conhecimento, mas assim, aquilo que traz para a minha vivência o conhecimento, né? O conhecimento que se acrescenta, né? Então, todo assunto é sempre muito estimulante. Eu sinto que hoje eu gostaria de ter muito, muito, muito tempo para estudar, mas assim, tem tanta coisa para dar conta, né? Mas assim,
tudo tem sido muito positivo, muito agradável, muito enriquecedor. E aí foi muito legal ver esse documentário, porque assim, eu confesso que na faculdade, assim, eu nunca me identifiquei muito, né, com a psicanálise. Embora a USP seja, assim, é um reduto psicanalítico, né? Eu sempre fui muito mais, na minha formação, eu sempre direcionei mais para psicologia humanista, né? Que também é um departamento que tem força ali, e eu sempre me identifiquei mais, né? Só que, assim, assistindo esse documentário, enfim, da forma como ele foi construído, do que aparece, me deu uma coisa, assim, muito importante, que eu até lembrei da Lourdes, quando ela fala de honrar aqueles que vieram antes, né? Então, assim, ele, né, quer dizer, Freud teve uma força muito grande para poder trazer isso que hoje a gente vivencia, que a gente entende sabe, conhece mais sobre o inconsciente, mas ele partiu de um ponto zero, né? Então, assim, a força que ele teve, e até pensando um pouco ali na nossa, no novo conceito que a gente aprendeu sobre a normose, né? Foi uma pessoa que teve essa superação. Ele saiu desse estado de normose para buscar novos conhecimentos, né? Então, eu acho que isso foi muito legal, assim, muito bacana conhecer através do documentário este ser humano que foi o Freud, com os medos, né, com todas as questões que são humanas e que mesmo assim ele teve essa força de seguir adiante, seja qual fosse o impulso, né, por alguma necessidade, o quanto falava ali que ele queria ter reconhecimento, não importa, né? O importante, eu acho que foi a grande contribuição que ele trouxe. Então, foi uma coisa bacana, assim, de ver qual era a minha visão antes, porque hoje eu estou muito afastada do mundo psicanalítico, né? Até eu teria curiosidade de saber, assim, como são os psicanalistas hoje, né? Será que tem alguma inovação ou não, né? Mas, assim, eu acho que, assim, uma coisa mesmo de reconhecimento e de respeito a essa pessoa que trouxe evoluções muito importantes para a gente. Então, foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Que legal, Kelly. Bem legal poder valorizar sempre aquele que, de uma certa forma, ousou, né, transgredir, como a gente já vem estudando há tanto tempo, né, a possibilidade daquilo que estava imposto e dado naquele momento. Né? Por mais que possam existir escolas que vão contra o pensamento freudiano, a gente não pode nunca esquecer, em hipótese alguma, que as coisas de alguma maneira começaram ali. E a base das nossas psicologias sempre numa área médica, porque todos eles eram médicos. Eles tiveram uma visão patologista, né, no sentido de poder olhar para a doença em detrimento da saúde, ou a saúde em detrimento da doença, fosse ela de ordem física ou de ordem mental. Então isso fazia parte da estrutura da época. E não dá simplesmente só para a gente poder apontar o dedo e dizer, olha, aqui não foi bom, deveriam ter feito isso, tal coisa deveria ter acontecido. Talvez era o máximo que eles conseguissem chegar naquele momento. Porque a gente também, colocado por você, né, tem que lembrar que antes dele ser médico, psiquiatra, o pai da psicanálise, ele era humano, ele estava humano ali, numa época vitoriana, né, onde a repressão imperava em toda a Europa, se nós pararmos e observarmos, né? Então não adianta a gente só dizer, olha, ele trabalhou e patologizou tudo através da própria sexualidade, que é uma verdade, mas era o elemento que estava ali constante e emergindo naquele momento para ser analisado e estudado.
Então ele conseguiu, de alguma forma, poder olhar para isso com um certo carinho para poder dizer aqui talvez estejam coisas adequadas e coisas não tão adequadas. E é óbvio que toda vez que aparece uma possibilidade de um novo, né, as estruturas vigentes do momento, as escolas que ali dominavam o pensamento da época, com certeza absoluta vão fazer toda a força possível e imaginária para irem contra o que estava chegando naquele momento. Como hoje, para nós, se nós pensarmos nas coisas que são inovadoras, ainda encontram resistência para poder ser acolhidas e acopladas nesse novo jeito de ser, de pensar, de sentir e de agir. Então é bem legal essa sua análise, porque sai um pouco daquela visão estigmatizada do Freud. Por isso, inclusive, que eu, na hora de escolher, eu preferi este documentário em detrimento do filme dele, né? Que todos nós, com certeza absoluta, já devemos ter assistido em alguma fase da nossa vida ou lá na própria faculdade, nas aulas de psicanálise. Mas pensando que ali era só uma visão acadêmica do ser. Embora esse documentário traga esse movimento também, mas foi mostrado a possibilidade de enquadrá-lo dentro de um contexto histórico para que a gente pudesse situar exatamente aquilo que estava acontecendo no momento. Não é? Então, quando a gente está convidado, carinhosamente falando, cada um de nós, a dar um passo além daquilo que já está conhecido, a gente percebe, de uma certa maneira, como é difícil conseguir dar esse salto, olhar para esse novo de uma forma extremamente aberta e carinhosa, porque o nosso construto está, de alguma maneira, apoiado em tudo aquilo que a gente vivenciou e que a gente já sabe, e que é muito mais seguro porque a gente já domina as técnicas, as ferramentas, etc. e tal. Mas faz parte do nosso processo evolutivo. Né? Se a gente parar para pensar como nós já brincávamos em tantos encontros nossos, estes aqui online, quem diria que de alguma maneira nós iríamos no ano passado, né, quando nós terminamos o ano, se nós de verdade adivinharíamos que nós estaríamos nos encontrando dessa maneira só virtual. E hoje a gente está aqui com outras habilidades diferentes nesse nosso recurso para a gente poder estar trabalhando aquilo que precisa. E aquilo que você falou, né? Que legal poder aproveitar o tempo para que a gente possa estar revendo coisas que naquele momento lá da época da faculdade a gente aprendeu de um jeito e hoje, depois passado tantos anos de experiência, de atendimento, visto outras escolas, outras abordagens dentro da própria ciência da mente humana, a gente pode revalidar a própria psicanálise naquele momento como sendo a estrutura inicial para a gente chegar a esse estudo da consciência. Aquele que nega Freud, com certeza absoluta, não sabe o que está fazendo, porque a gente sabe que ali ele deu um grande salto, uma grande oportunidade para a gente poder trabalhar outros campos da consciência. Lembrando que a técnica que imperava no momento era mecanicista, era reducionista, era uma técnica onde o homem, né, enquanto ser humano, né, era visto como uma máquina. Então, se há uma disfunção qualquer psiquiátrica, com certeza tem uma máquina que também não está funcionando de forma adequada. Ninguém aqui na nossa visão de consciência está negando que o aspecto fisiológico do ser não tem importância, mas a gente sabe hoje que não é só isso. Então, graças a essa visualização de que existia uma força interior no próprio ser, intrínseca do próprio ser, que foi o Freud que dá abertura para essa possibilidade, que a gente consegue, né, e ele avança com esses estudos todos da mente humana, né, investigando que existe uma força ali primitiva tentando se manifestar no tempo inteiro, que nós aqui brincamos como pulsão de vida, ou a própria estrutura da pulsão de morte, que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso mais para frente, com certeza absoluta abre um campo novo de estudo para a nossa consciência. Que legal. Obrigado, Kelly. Quem mais, gente? Posso falar? Nossa, eu incorporei Freud agora, desculpa, fala. Fala, Regina. Eu achei interessante no filme do Freud também, uma coisa assim, que quando ele falava muito da família, né, dele, né,
Eu me lembrei muito da Lourdes e do livro que a Lourdes me indicou para ler de constelação familiar. Eu achei muito interessante, apesar de que naquela época que o Freud começou a estudar o assunto, a trabalhar o assunto, acho que não existia ainda a constelação, né? Pelo menos não era publicado ainda naquela época assuntos referentes, mas eu achei que tinha muita coisa a ver também. Eu achei muito legal, eu achei muito interessante. Só isso. Que legal. E observa que, de novo, Rê, você trazendo isso para a gente poder repensar, é assim, né? Como é que nós acolhemos as nossas estruturas ancestrais? Quando a psicologia ou a ciência que lida com a mente descontextualiza, tira do contexto histórico, social, né, assim, o momento onde a pessoa esteja vivendo aquilo, com certeza absoluta fica uma visão fragmentada daquele processo do ser, da dificuldade. Para mim ficou bem claro que a influência, né, familiar, né, dos pais, dos avós, é uma construção do nosso ser hoje, né? No decorrer da infância, da juventude, da vida adulta, a influência deles, né, dos antepassados, é muito importante. Isso ficou bem claro no livro que eu li e no livro e nesse filme aí que a gente assistiu do Freud hoje. Que legal, Rê. É uma verdade, a gente tem que pensar uma coisa que é assim, que o ego na visão freudiana, ele também é estruturado, então assim, id, ego, superego, né? O ego na visão freudiana, ele também é estruturado graças a todas as impressões que a gente compra e assimila da sociedade onde nós estamos inseridos. Porque um japonês se comporta como um japonês? Porque ele recebe todas as estruturas psíquicas, né, da cultura onde ele está inserido naquele momento. E como é difícil, muitas vezes, abrir mão e largar certas padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento, porque tem toda uma formação psíquica para aquilo. E claro que quando a gente pensa na consciência viajando no tempo e no espaço, o fato de fazer uma escolha em conjunto, com toda uma equipe, para nascer, para reencarnar no Japão ou nos Estados Unidos, tem questões específicas daquilo que vai precisar ser trabalhado naquele momento, naquela existência. Porque não é à toa que o indivíduo incorpora, falei uma bobagem, reencarna ou no Japão, ou vai reencarnar, por exemplo, no Brasil, ou na América Central, ou em qualquer outro lugar do planeta. Porque tem os arquétipos, que não foi o Freud quem trabalhou, mas ele trouxe isso como recurso para o Jung, que a gente vai ver mais para frente, poder chegar nessa possibilidade, onde nós estamos vinculados a todas essas estruturas psíquicas da família, da sociedade, da estrutura cultural, antropológica, antropomórfica, que está relacionada para que a gente possa desenvolver as verdadeiras habilidades naquele momento. Então, o fato de dizer que eu sou filho de judeus, não é? Ortodoxos, com certeza isso, por mais que eu não tenha tido a oportunidade, por exemplo, de trabalhar isso na minha existência, isso está impregnado no gen informativo, que a gente lá na frente também vai estudar com Edgar Morin, né, e com outros pensadores para poder trabalhar essas estruturas todas. Veja que lidar com psicologia nos estados da consciência não é uma coisa fácil, porque requer um aprimoramento em vários campos de pesquisa e de ciência. Talvez fosse mais fácil nós sermos freudianos, sermos apenas psicanalistas, porque era só aquilo e está tudo certo. Ou comportamentalista cognitivista, né? Ou psicossomático. Agora, estar brincando, carinhosamente falando, com a consciência, viajando no tempo e no espaço, eu preciso de todo esse arcabouço de conhecimento e de informação para poder compreender como é que eu faço uso disso no meu ser. E já brincamos e falamos aqui que muitas vezes o indivíduo, quando chega para um processo psicoterapêutico, ele não está na prontidão da psicologia transpessoal ainda. Então precisa saber se ele tem um ego estruturado, né, freudianamente falando, e depois jungianamente falando, para poder abrir os campos e, de uma certa forma, mexer com as questões mais sutis da consciência.
Tudo bem até aqui? Uhum. Tá, Eu entendo que aí começou também a criação das linguagens de nossas sombras. com certeza, com certeza. É. Elas até já existiam, Rê, desde os primórdios do nosso tempo, mas o É, estudo propício para isso, com é, certeza, foi aí. o Tá? estudo, né? Aí que começou a criação das linguagens das sombras, né? Isso, Que isso. eu acho que isso, desde que o universo começou, isso existe. Sim, Só que a gente só começou a entender a linguagem da sombra a partir daí. isso, isso. Muito legal, Rê. Uhum, uhum. Uhum. Que mais, gente? Rita, Oi, fala, Ri. a Regina trouxe um ponto, e assistindo ao documentário sobre o Freud, eu também questionei, não é questionei, do meu ponto de vista foi assim, porque para o Freud também, quando a gente vê um cara desse, o Jung, né, chegar onde eles chegaram, a gente pensa que tem salvação, né, porque eles passaram por um processo, né, que nós também vamos passar, né? E o que dá para perceber assim, o Freud, ele começou com a teoria toda dele a partir da sombra dele, né? Então, assim, lógico que ele não denominou como sombra. Quem usou esse termo foi o Jung, né? Sim, Mas sim. o Freud ele começou a desenvolver toda a teoria dele freudiana a partir da sombra, dos questionamentos dele, né? Da própria sexualidade dele, que durante o documentário dá para perceber assim que eu não sei se ele estava muito bem resolvido, né, nessa questão, né? Mas assim, dá para perceber que isso realmente e essas pessoas que nem ele, o Jung, todo esse pessoal, esses pensantes, vamos dizer assim, eles começam com essas questões muito cedo, né? Quer dizer, eu penso que são espíritos, né, que vêm já com um propósito de vida, que é desenvolver esse tipo de coisa, de teoria, de pensamento, de conhecimento, de sabedoria, para poder ajudar aqueles que estão na mesma caminhada e na mesma busca que eles, né? Já que a gente sabe que Joana de Ângeles ela faz parte do corpo de psicólogos que mandam psicólogos pensantes aqui para a Terra, né? Vamos dizer Hum, assim. hum. Então eu acho que esses vultos da história eles já vêm com uma bagagem e um propósito nesse sentido, né? De passar para aqueles mais leigos, vamos dizer assim, esse conhecimento, porque tinha que partir de algum lugar e de alguém, né? Então, eu admiro muito essas pessoas, né? O Freud, que nem eu falei para você, eu gostava muito da teoria freudiana na faculdade, né? E até estudava bastante, como eu já li fui fazer terapia na época com uma psicanalista, de deitar no divã mesmo, né? Mas é muito, como que eu posso dizer para você? É muito, não é gratificante a palavra, mas é uma coisa muito libertadora a gente pensar que nós estamos no caminho de uma descoberta e um caminho que eles também fizeram, né? Que para chegar, porque o Freud ele morreu muito velhinho, né? O Jung parece que morreu bem velhinho também. Mas assim, e sacar que essas descobertas, essas estruturas que eles criaram, esses pensamentos que eles trouxeram, partiram de conteúdo deles, né? De uma autoobservação, né? E que não ficou só no pensamento, ficou nos questionamentos também, porque a partir
desses questionamentos é que o Freud começou a questionar muita coisa. E quando, acho que foi a Regina falou da família, né? Eu também pensei no que a Lourdes, a gente conversa bastante sobre a família do Freud, e uma coisa que me ocorreu durante o documentário, assim, dentro da família não existia contato físico, né? Não existia contato físico, a demonstração de afeto era quase nula. E se a gente trouxer esse comportamento para dentro da questão psicanalítica, é justamente isso que acontece durante a sessão psicanalítica. Não se tem contato, nem visual e nem físico, pelo menos quando eu fiz, né? Hoje não, hoje os pacientes chegam, a gente dá um beijinho no rosto, não sei os psicanalistas como que estão hoje, né? Se mudou alguma coisa, mas eu me lembro que na época que eu fazia terapia, essa muralha que é colocada entre terapeuta e paciente aguça muito mais a transferência do que qualquer outra coisa. Porque você está de frente de uma pessoa que você não sabe quem é, o que ela pensa, ela está ali para te ouvir só. E eu acho que esse é uma das bases da psicanálise, porque aí começa a trabalhar também os sonhos, né? As projeções dos pacientes. Não que eu prefira a psicanálise nesse papel de chegar, deitar e falar. Não. Eu prefiro as nossas hoje, né? Mas eu acho que o Freud, ele trouxe, ele acrescentou junto da terapia dele comportamentos que ele também tinha, né? Junto da família, junto dos filhos, né? Não tinha muito esse contato físico, tanto é que o casamento dele foi se deteriorando, foi esfriando, acredito que por conta disso também. E por ser um cara muito pensante, ele praticamente que se isolou dentro dele mesmo, né? Nas teorias dele, porque eu acho que se ele não tivesse feito isso, seria difícil para ele desenvolver toda essa teoria, né? Então eu acho que ele precisou desse espaço, né? Vamos dizer, de isolamento, para poder acabar desenvolvendo esse conhecimento tão rico e tão bonito que ele trouxe para a gente. Não sei se é o mais certo, se é o mais errado, mas eu acredito que todas as teorias que a gente conhece, né, transpessoal, junguiana, mesmo a behaviorista não tanto, mas está baseado nessa teoria freudiana, né? E eu respeito também porque eu gosto muito, apesar de não me aprofundar mais, mas eu acho que é uma teoria muito bonita e que leva a gente a um grande conhecimento e crescimento também. É muito legal isso tudo que você está falando, Rita, e a gente não pode nunca esquecer de fatores importantes que são assim. A primeira coisa importante é que assim ele falou a respeito da possibilidade que existe uma mente atuante dentro de cada ser. E esta mente, como hoje nós brincamos, ela é capaz de poder trazer recursos dos mais diversos possíveis imaginários, tanto salutares para o próprio ser, como não tão saudáveis para ele mesmo, porque vão na contramão daquilo que ele precisa e necessita naquele momento. E, pensando no contexto onde esse processo todo se dava, que era numa época, né, na Europa, lá para os anos o final dos anos de 1800, começo dos anos 1900, a gente está pensando num momento onde assim, a repressão estava a todo vapor. E aí não é tudo que pode ser colocado à tona, em primeiro lugar. Segundo, o que eu faço com essas energias iniciais, primárias, que habitam o meu ser e que eu não tenho onde vazar, ou melhor, equilibrar para que ela possa se manifestar no meu dia a dia? Então esses impulsos ficam resguardados. A gente vai lembrar que Charcot, que era médico, quando ele começa a estudar a loucura antes de Freud, porque ele foi professor de Freud, não é? Assim, o Freud foi estudar junto com ele, inclusive, a histeria. Existia uma doença chamada doença de São Vito.
que era ou o tarantismo, que eram as mulheres, né? Imagine colocadas assim, só com as mãozinhas de fora e no máximo aquele rostinho. Estamos falando de época vitoriana aí, da Rainha Vitória. Então, assim, elas saírem à rua e de repente sentirem aqueles fogáceos, aqueles queijos, aqueles quentões inteiros que surgiam dentro do seu corpo, elas não sabiam o que fazer com aquilo. Então, a vontade eminente de ter que arrancar a roupa no meio da rua, não é porque elas queriam aparecer para o outro, mas assim, era como lidar com essa energia que não tem a possibilidade de ser manifesta e reorganizada nos dias daquele momento. Imagine o Rio de Janeiro, né? Vamos pensar assim, fazendo um contraponto, onde a gente vai hoje no Rio de Janeiro e todo mundo transborda esse calor, essa sensualidade, o erotismo, a própria pornografia no bom sentido da palavra. Imagine isso na época do Freud. Era impossível poder pensar nessa possibilidade. E aí, assim, todos aqueles desejos, as necessidades que estão também controladas pelos hormônios, de uma certa forma se manifestando naquele momento e não tendo lugar para poder ser acolhido, para vazar. Então, de uma certa forma, geravam aquilo que eles chamavam das histerias e das doenças loucas, do tarantismo, doença de São Vito e etc. e tal. Então, a gente pensar numa possibilidade, quanto isso, de alguma maneira, avançou. Não é? Assim, por que os europeus amam de paixão a possibilidade do Rio de Janeiro, Copacabana, não é? Como eles brincam? Porque ali tudo pode, é a festa do caqui, né? Carinhosamente falando, né? Porque assim vai lá para poder ver as mocinhas com fio dental ou sem absolutamente nada, né? Para que de uma certa forma possa extravasar essa energia que está tão mal direcionada e tão mal colocada num sentido de um equilíbrio que precisa vazar de alguma maneira. E aí vem essas questões ditas patológicas, né, no sentido do abuso sexual, do estupro, etc. e tal, porque não há uma vazão para um aspecto positivo. Aliás, eu me lembro bem, numa época, né, lá no começo da faculdade, por professores maravilhosos também que nós tivemos de psicanálise, dando aula lá na psicologia, que dizia assim: você só está aqui sentado, prestando atenção em todo o construto dessa teoria freudiana, porque você não está transando e nem se masturbando. Porque é por isso que a energia, de uma certa forma, está direcionada, né, para uma outra questão importante. Senão, o seu pensamento estaria todo voltado e focado no ato sexual em si. E se não no ato sexual em si, pelo menos estaria pensando na transa. Né? Porque assim, o indivíduo foi feito para isso, para poder lidar com essa energia primitiva que seria a busca do prazer sexual e erógeno e erótico de alguma maneira. Então a gente só está conseguindo falar a respeito dessas coisas aqui agora porque ninguém está com frisson sexual nesse momento. Senão já teria pedido licença para poder ir até o banheiro resolver o problema. Ok? Isso é um dos construtos da própria teoria freudiana, que também advém do arquétipo e da situação cultural que se vivia naquele momento, né? Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante que ele traz, que é isso que você falou, a importância de ter uma tábua branca na sua frente. Né? Então, assim, o não olhar para o próprio terapeuta, ter o terapeuta ou psicanalista de costas, com certeza impunha a possibilidade de você poder ter uma tábua vazia onde você podia inscrever todos os seus conteúdos conscientes e inconscientes ali. E naquele momento, para o Freud, pelo menos no início dele, o inconsciente único e exclusivamente individual. Ainda não se falava do inconsciente coletivo, né? Que é quando o Jung, de uma certa forma, descobrindo outras questões, se desvincula dele para poder chegar nisso. Mas a gente vai falar disso no momento que a gente assistiu o filme do Jung. Agora a gente está no Freud ainda. Então, todas essas estruturas se constelando para poder formar um ego ajustável, um ego reprimido e ajustável para poder viver na cultura e na sociedade daquela época. Né? Então, assim, a tentativa psicanalítica dentro da teoria, a não ser quem tinha muito dinheiro, porque imagine fazer sessão todos os dias com o seu psicanalista e pagar os olhos da cara por aquilo, né? Para tornar consciente o inconsciente.
Se nós sabemos que nós somos apenas uma pontinha do nosso ser, do grande iceberg, é que a nossa consciência, na visão freudiana, tem todo um resto, um arcabouço ali embaixo, que só se manifesta através dessas pulsões, né, desses impulsos, desses instintos, tentando se manifestar. E o Freud tinha uma visão bastante pessimista em relação ao inconsciente, onde ele dizia que ele poderia pregar peças para a gente. Olha eu com ato falho, porque Freud está se remexendo no caixão nesse momento. Então olha o ato falho aqui acontecendo, mas é assim, o inconsciente poderia pregar peças para o indivíduo. E muitos de nós, inclusive, passamos a usar um jargão onde nós dizemos assim, ato falho, é o nosso inconsciente se manifestando. Até hoje, muitas vezes, a gente se desculpa, né, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, dizendo, é o nosso inconsciente se manifestando. Então, Freud também trouxe isso como uma possibilidade. Não pejorativamente falando, mas no sentido de provar que nós somos mais inconscientes do que, na verdade, conscientes. E o tempo inteiro nas nossas relações intrapessoais conosco mesmo, com as nossas sombras, com a parte mal trabalhada do nosso ser, e nas relações interpessoais com os outros e no mundo onde nós atuamos e reagimos na nossa existência, nós estamos projetando e introjetando o tempo inteiro. Tão mal senhores da própria consciência que estamos, que a gente ainda está numa relação bidimensional, no máximo tridimensional. Mesmo fazendo meditação 8 horas por dia durante 80 anos. O Freud morreu com 83 anos de idade. Né? Então pensar assim, bem velhinho, né? Então, assim, como você colocou, Rita, mas pensando num processo de evolução de consciência, com certeza absoluta daquilo que foi descrito para a sociedade acadêmica e psicanalítica da época, era aquilo que ele podia, né? A sociedade psicológica, era aquilo que podia ser feito naquele momento. Que mais? Quantos conceitos, né? Fala. Vou falar. Fala. Eu tô muito irritada, viu, o Vitor? Tô. Nossa, fazia tempo que eu não ficava assim, porque nada me obedece. É Freud, é o inconsciente, tá? Você vê, ó. Vou mexer no notebook e ele não corresponde com o Skype. E aí eu tenho que respirar. Você viu que eu saí, entrei num pedaço depois que já tinha começado a centração. Isso me irrita, porque sai do meu controle. Ô, Isilda, olha para cada uma das pessoas que estão aí e diz assim, eu sou o controle em pessoa. Isso ajuda. Eu não estou vendo quase ninguém. Isso olha para você mesma, então. Olha para você e fala, eu sou o controle em pessoa. Pronto. Então, e com isso tudo, o que eu estou aprendendo? Tem que esperar o horário do outro, o tempo do outro. Porque vai ver o computador para mim quando tiver vontade. Então, e eu não sei nada, então vai me dando uma angústia. Bom, mas aí o que eu pensei, voltando? Eu achei interessante quando ele encontra um amigo, como é que é? Flies, é isso? É assim que fala? Uhum. E tem porque ele precisava ter alguém que escutasse ele, que compreendesse ele. Então, eu também fiquei pensando que nas nossas vidas também, sempre a gente procura estar com alguém, né? Nunca tão só. E uma das que eu peguei desses momentos que ele escrevia as cartas, né? Ele tem essa referência e a necessidade de confiar. Até você passou uma mensagem que até eu ia pegar, depois eu acabei esquecendo, porque eu já tinha pensado em falar sobre isso. O admirar e o ser idealizado, né? Então, o quanto isso vai fortalecendo também... agora cai o microfone. Vai fortalecendo também a autoestima dele, né? E vai deixando ele mais
seguro, né? E eu também achei interessante essa relação com essa pessoa que ele começou a ter. E ele escrevia cartas amorosas também para ele, né? Então, e deixando a esposa um pouco de lado, né? Que até no final, quando tem aquelas pessoas que estão comentando, que falam sobre ela, que ela não teve interesse de ler as coisas dele, mas aí eu pensei, será que ele apresentou para ela? Porque já tinha uma distância muito grande o papel da mulher naquela época, né? Então me chamou muita atenção essas coisas. Por que essa questão como é que se fala, da relação com a esposa pegou tanto? Porque você não é a primeira aqui no grupo que comenta isso. Não, eu achei uma coisa interessante que eu também pensei, o quanto as situações vão repetindo. Na época de namoro, são flores, são cartas, é a conquista. Depois que aquilo foi conquistado, que entra numa situação de conforto, né? E se você deixa escapar alguns momentos, as coisas vão esfriando, né? Não é uma coisa constante, né? E isso vem, ó, desde já. Então, isso de repente, a Lourdes pode falar da constelação familiar, Lourdes, porque isso é uma constante que vai ocorrendo com todas as famílias. E principalmente agora. Mas por que obrigatoriamente isso é uma coisa que mexe tanto? Porque assim, ó, a temática nem é essa, a temática nem é essa. Mas é que não, a temática agora, mas tá no filme. Então, mas essa não é a temática principal do trabalho. Não estou fazendo julgamento. Não, eu sei, mas... Até porque você não é a primeira que... Então, mas você não é a primeira no grupo que está falando a respeito disso hoje. Então é assim, o que esses conflitos, de uma certa forma, familiares, o Jung também teve, tá? A gente vai assistir um filme da Sabrina, tá? Que foi uma paciente dele, e assim, ela também se tornou psiquiatra, e ele teve relações sexuais com ela nesse sentido, traindo a esposa dele. Mas não é que isso, de uma certa forma, seja o mais importante, a questão da traição ou não. É assim, o porquê, de uma certa maneira, isso está mexendo tanto com as nossas constelações no nosso grupo. Fala, Lourdes, eu vi que você levantou aí que você quer falar. Não, tomando um pouco do que a Kelly colocou aqui no nosso WhatsApp, né, dessa estrutura, eu lembrei do Kardec, né? Porque o Kardec, ele vem um pouco antes. Quando ele nasceu, quando o Freud nasceu, quando o Kardec morreu, o Freud estava com 13 anos. Quer dizer, então, o espiritismo já tinha, né, de alguma forma, constelado na Europa. Então, aquilo já estava no ar, né? Eu tenho a sensação de que, e aí tomando assim, a energia sexual com a energia espiritual, mas eu acho que é a mesma coisa, assim, ela passa por isso, né? Por essa, enfim, é como se fosse do mesma... A mesma fonte. Isso, a mesma né? fonte, é a mesma energia, só que uma está mais densa e a outra mais sutilizada. Isso. Então, como isso vem chegando, e aquilo vai, né, vai se condensando, é que nem uma represa. Vem vindo aquele volume de água, aquilo não tem vazão, aquilo não tem, né, possibilidade de expandir, eu acho que de alguma forma arrebenta. Então, vem essa repressão sexual. Porque das coisas do nada que eu sei deles, né, de Freud e Jung, parece que teve um encontro deles que durou horas intermináveis, né, quando Freud e Jung se encontram. E eles conversam muito, e aí entra nessa questão da espiritualidade, que Freud tem medo, né? E aí acontecem fenômenos nesse encontro, que uma mesa de carvalho, se não me engano, racha de ponta a ponta. E o Freud fica muito assustado, e Jung fala, isso vai acontecer de novo, vai ter outro, eu não lembro exatamente o que foi, mas teve, né? Então, eu acho que sai um pouco daí também, entendeu? É isso que eu queria abordar, né? Parece que também tem... E, assim, essa questão, assim, vou um pouco colocando na constelação familiar, porque, assim, na minha
na minha visão, o Bert não criou nada, ele descobriu, né? Ele trouxe acho que vem uma série, então vem, vamos dizer até Kardec, né, com essa coisa da iluminação, que a gente sai daquela era vitoriana para a iluminação espiritual, para a iluminação da expansão da consciência, ainda que não se usasse esse termo, mas aquilo vem, aí vem para aí o Freud, passa por uma série de teóricos, porque o que acontece? A gente não pode esquecer que o Bert ele estudou a psicanálise, ele não foi aceito, ele não deixaram que ele se formasse, porque ele também transgredia, né? E ele saía daquilo que, então, ele não foi, parece que ele foi até expulso, né? Então, ele não conseguiu se formar, mas ele passa por essa escola, ele passa por todos esses teóricos, então não são coisas que ele inventou, que ele descobriu, ele observou ele é muito mais, por isso que ele é muito mais um filósofo, né, do que propriamente e depois ele trabalha com a psicoterapia, né, mas assim, é por conta dessas coisas, porque ele passou por essas escolas, porque ele observou esses fenômenos, talvez tenha sido ele que tenha tido a coragem, né, de ir lá e pá! Falar, gente, é assim, entendeu? Esses fenômenos acontecem, porque você vê, tem um livro do Jung, que é muito legal, na verdade não é dele, é do Yolande Jacob, né, que é Complexo, Arquétipo e Símbolo. E aí ele fala que o complexo, ele cria a autonomia, então ele fala sobre essa questão às vezes, como se fosse um fenômeno parapsicológico e tal. E mesmo Jung, a leitura dele não é fácil, é toda rebuscada, é cheia de... É difícil a leitura, porque você vê que ele tem todo um cuidado para falar. Parece que ele quer adentrar outras esferas, mas não pode, porque se Freud já tinha sido, né, quase crucificado com a questão sexual, imagina ele com a questão, né, do espiritual, da espiritualidade, né, na verdade, essa outra energia, desses fenômenos. Então, eu acho que passa um pouco por aí também, né? Porque como ele dizia, o nosso inconsciente tem uma força de uma bomba atômica, né? E a gente nem sabe também o que é o inconsciente, né? Assim, o que tem, né, nesse âmbito, a gente está meio que engatinhando, então assim, era muito difícil para eles, né? Nessa época, se hoje ainda é, eu lembro na época da minha faculdade, Jung era persona não grata, né? De 1992, quando eu entrei, imagina agora, quer dizer, antes, né? Agora ainda está ok. Mas, assim, eu acho que passa por isso. E aí passa por coisas que a gente também não tem controle, né, aqui. E aí começa, várias vezes também, não hoje, mas teve outros dias que eu começava também irritada. Eu não sabia exatamente o que era, né? Parece que dentro do nosso inconsciente, do nosso grupo, também tem forças contrárias, inconscientes, que a gente também não sabe o que é, né? E aí depende, assim, conforme o grupo ia nosso encontro ia acontecer, ok, aí eu me acalmava, essa sensação do início é fantástica, tanto que eu tiro a câmera para ficar, né, bem, enfim, centrada mesmo. Mas eu acho que é isso, são muitas forças atuando que a gente não tem o menor conhecimento, né, nem questão de controle, a gente não tem a gente nem sabe. Era isso que eu queria falar agora. Tá. E tem uma coisa importante nisso que você falou, que é assim, lembra que brincávamos até hoje mesmo falando da história do Freud, que ele estava trazendo uma novidade, tudo bem, descortinando uma nova maneira de poder olhar para aquele ser humano, que antes era apenas uma máquina, adoeceu, vai lá e conserta e acabou. E esquece de enxergar ele como uma mente, como alguém que produziu aquele sintoma e etc e tal. Então, vamos imaginar uma possibilidade que é assim, o que nós estamos fazendo hoje, com certeza absoluta, claro, não tem nem a ver com a grandeza que era uma psicanálise está sendo iniciada para a época. Não estou me colocando nesse lugar. Mas a gente está mexendo com consciências. Porque só aqui na sala, se nós pararmos e pensarmos, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Estamos em 8 hoje. 8 vezes 9, porque cada um de nós tem mais 9 consciências acopladas a si. Então vamos pensar uma coisa assim, quantas de uma certa forma estão sendo mexidas só com isso que a gente está falando, incomodando ou não a cada um de nós, que esteja de acordo ou em desacordo com aquilo que a gente está pensando nesse momento. Fora aqueles que, de uma certa maneira, não querem que isso se constele. Porque isso vai facilitar o processo de mudança de padrão de consciência.
Eu não tenho dúvida nenhuma, gente, quando a gente brinca que o problema do Microsoft Teams ele está guardado nessa dimensão. É óbvio que não é para poder constelar mesmo. Por quê? É para dificultar o nosso processo. É por isso que eu tenho brincado carinhosamente falando. Eu não acho que tudo é espiritual. Não é isso que eu estou falando. Às vezes é a nossa própria energia. Não precisa nem ter influência de consciência autônoma ali nenhuma. Mas a nossa própria energia que de alguma maneira diz, bom, mas isso de uma certa forma vai me colocar num outro patamar. Eu vou precisar olhar para outras coisas que são importantes a meu respeito mesmo. Como, por exemplo, isso que não só a Isilda, mas outras pessoas também trouxeram para a nossa discussão hoje. Espera um pouquinho, como fica essa mulher que está largada, que foi abandonada, para esses grandes estudiosos, de uma certa maneira, poderem ir lá e fazer o trabalho deles? E que tem razão, tem lógica isso que está sendo dito. E nós precisamos acolher. Então, quando a gente para e analisa isso num contexto mais amplo, vai fazendo sentido essas forças, pulsão de vida e pulsão de morte, que existe no nosso ser e que também num arquétipo que controla isso, que é Eros e Thanatos. Tudo bem? Pela mitologia. Então a gente está sobre a influência. Se for brincar lá pela história da própria mitologia, a gente está trabalhando com isso. Esses deuses, Eros, que quer se manifestar com toda a sua profundidade, toda a sua inteireza, todo o seu poder de sedução, de magia no sentido de encantamento, e Thanatos que diz assim, não, você atravessou os 7 portais da noite, não, então desculpa, você não vai. Bem, eu corto fora tudo aquilo que é o seu desejo, sua motivação, sua intuição, e graças a Deus a gente tem a Isilda aqui com a tesourinha na mão para poder ajudar a cortar todo mundo, né, nesse sentido, para que a gente brinque, né, nessa possibilidade de uma coisa que é assim, não, gente, assim, ó, calma, vamos encontrar um ponto de equilíbrio, mas não é um equilíbrio de adequação para a estrutura caixinha que a gente tem que se manifestar. Se a gente estivesse na caixinha, eu vou voltar a insistir. Todos nós seríamos ou psicanalistas, ou terapeutas comportamentais cognitivistas, né? No máximo, a possibilidade de poder adentrar um pouquinho no humanismo, olhar lá, por exemplo, para Maslow e falar, acho que ele tomou alguma coisinha para poder chegar naquela questão das meta-necessidades. Né? Vamos ficar só com as básicas, que a gente já não está conseguindo dar conta. É muito mais fácil, gente. É um estado de consciência muito primitivo. Mas isso não é como se fala, uma bronca. É nós observarmos se nós, de uma certa forma, queremos nos aprofundar nessa possibilidade do estado de consciência mais ampliado. E, gente, o Ken Wilber, quando ele fez aquela compilação toda, que nós sempre brincamos do bege ao púrpura, ele ainda falou, olha, não falamos das infracores e nem das supracores, porque nós não trabalhamos com esse tipo de energia nesse momento aqui no planeta. Mas isso não significa que elas não existam. Nós não estamos excluindo estas consciências que estão trabalhando nas infracores e nem nas supracores. Tudo bem? É porque nós, enquanto humanoides, não vibramos nesta sintonia neste momento. Mas não estamos incluindo. Então a gente tem que lembrar de uma coisa importante que é assim, nós não vamos chegar no ponto supra-sumo, né? Jantar com Jesus amanhã ou tomar café da manhã com Buda. Nós não vamos fazer isso ao final dessa brincadeira do estudo das consciências. É só mais um caminho para nosso processo evolutivo. E aí, voltando um pouquinho para aquilo que a Isilda estava trazendo, que faz parte do nosso ser, qual é a parte de abandono que a gente se coloca? Que a gente não está mais na era vitoriana, gente. Não é mais o marido que, de uma certa forma, ou a companheira ou o companheiro que nos coloca para fora. Somos nós que estimulamos a possibilidade de acatar e não acolher o aspecto fundamental que mora no nosso ser. E aí nós somos passíveis de ser abandonados. Quando eu tenho um relacionamento, e a maneira mais concreta e objetiva como placa sinalizadora que o universo pode me trazer é mexer com o meu relacionamento afetivo, porque se eu passo por aí pela rua, eu fui comprar um travesseiro hoje de manhã, vou dar um exemplo.
Então eu desci, fui lá, atravessei a Joaquim Nabuco, fui no quarteirão de lá da Princesa Isabel, do lado da lotérica ali, para quem conhece aqui. Só, é meio quarteirão, tudo bem? E assim, o cara ali da obra aqui do lado, onde eram antigas pernambucanas, que vai virar um prédio, não mexeu comigo, não assobiou para mim. Tá, gente, mas eu posso até ir dormir mal essa noite, porque como eu tô sem o Fernando, isso tá fazendo falta, tudo bem? Mas eu queria receber o assobio ali do mocinho que estava pendurado no guindaste hoje. Que belas pernas ele tinha. Então, se a gente parar para poder pensar, olha o fetiche aí, ó. Mas se a gente parar para poder pensar, tá, eu nem vou lembrar disso daqui a pouco, porque era só o mocinho. Agora, se for o Fernando que não vai me dar atenção, isso vai mexer comigo. Porque é alguém que, de uma certa forma, tem um sentido e um significado mais importante para a minha existência. Então, traduzindo para a nossa realidade, Vitor, qual é a parte que você está se abandonando para poder receber o abandono da pessoa mais íntima e mais próxima que existe no seu ser? Vamos voltar para a condição básica do estudo da consciência? Vamos voltar? Que foi o Watson, tá? Foi o Watson lá atrás que começou com esse estudo, né? Era igual do Santo Expedito, Kelly. Mais bonitas ainda, tá? Bem torneadas, tá, Kelly? Tá, né? Mas assim, se a gente voltar lá para o estudo do Watson, o que ele estava falando? Que o indivíduo tem uma consciência. E que esta consciência, no processo da evolução daquele ser, com certeza absoluta, vai sendo descortinado. O que Ken Wilber, como compilador, chegou agora? Nos anos 2000, se a gente parar para pensar. Foi agora, é muito recentemente. Nós vibramos do bege ao púrpura. Nós que estamos aqui nesta sala, neste momento, tem momentos que a gente fica bege ou vermelho, com raiva, com ira, com ódio, com controle. Ao púrpura que a gente fala assim, bom, gente, se não é esse sistema que a gente vai usar o outro. O importante é que a gente esteja interligado. E tudo funciona. Se não der certo, eu vou pegar meu carro, eu vou aí juntar todos vocês, a gente vai tomar café lá no shopping, no quiosque, para poder... Tá aberto, né? Já tá aberto. Ali as praças de alimentação. A partir das 4 já abre. Então a gente vai lá de máscara, né? Põe aquela máscara de escafandro, vai lá, toma um cafezinho e a gente faz o nosso encontro. Então, assim, você vê, olha que coisa interessante. Tudo isso é uma maneira da gente poder pensar por que a gente se permite a possibilidade do autoabandono. Na semana passada eu volto a insistir, gente. Da minha parte, ninguém vai ficar do lado de fora. Se a gente não conseguir instituir o Microsoft Teams no nosso sistema, não tem problema. Nós vamos continuar os nossos encontros by Skype, by tambor, by qualquer coisa que seja. Ninguém precisa ficar desnorteado e nem angustiado por conta disso. Você já tem a minha promessa nesse sentido. E se eu desencarnar, eu vou voltar em quem estiver liderando o grupo. Eu vou baixar lá todo dia na cabeça da pessoa e falar: oi, liga aquele Skype porque o povo está esperando. Eu vou dar trabalho, vocês não pensam que não. Então é melhor que eu continue por aqui. Eu sou a pessoa mais bem grata encarnada do que desencarnada nesse momento, tá? Então assim, ó, vamos voltar. Olha que coisa interessante. Espera um pouquinho. O que eu posso fazer por mim mesmo que eu não estou fazendo neste momento, que a própria pandemia, que a própria quarentena, Pan era um deus. Vocês sabem disso, né? Pan era um deus. E Demia de Daimon, ok? Pandemia. Olha, 2 deuses aí se encontrando, trazendo à luz da consciência a possibilidade do estudo daquilo que está obscuro, não trabalhado, no meio das florestas. Quando Léo Matos brincava que a todo o processo terapêutico transpessoal tinha que atravessar os 9 dragões da noite, gente, a gente que encontra o primeiro, a gente sai correndo. Imagine 9. A pandemia, Pan e Daimon, estão aí, de uma certa forma, para trazer para a gente a possibilidade de encontrar o melhor que reluz do nosso cristal, do nosso diamante.
Jesus brincava com isso, se nós formos usar a tradição cristã, por exemplo, quando ele dizia assim, colocar lá no cadinho para poder queimar naquela brasa, que sabe lá quanto de temperatura precisa para poder transformar na alquimia, né? Vamos brincar, a possibilidade do cristal, do diamante poder ser burilado. Porque carvão e diamante são feitos de carbono. Só que um está em mau uso e o outro está em plena totalidade da sua potência. O que nós queremos? Ser carvão queimado? Servir de instrumento para as churrasqueiras de quem vai produzir churrasco? Ou nós vamos aproveitar o cadinho para poder, no atrito, de uma certa forma, produzir a possibilidade do burilamento, e aí amanhã, com certeza absoluta, cada um de nós poder receber do universo filhinho. Imagine que coisa linda essa cena. Ó, gente, pensa comigo, vamos visualizar. Fechem os olhinhos. Deusinho, nosso Pai, nos chamando naquele local específico, X qualquer, onde ele diz assim para cada um de nós, tá vendo essa massinha de fluido cósmico? Pega um pedacinho, começa a modelar. Esse daí vai ser o seu planetinha que você vai cuidar. Pode abrir os olhos. Está preocupado com o quê? Com a crucificação? Isso não é nada. Crucificação é nada. É um ponto perante uma evolução de um sistema. É porque acha que não pode chegar a esse lugar? Ué, Jesus deixou o recado, né? Vós sois deuses e podem muito mais, tudo isso que eu fiz, ou até mais do que tudo isso. Então já está prometido para a gente, um pedacinho do fluido cósmico vai ser doado com muito amor e muita compaixão por Deus para poder criar um planetinha daquele bem mequetrefe, para que a gente possa dar a possibilidade de espíritos mal saídos do forno para serem ali admitidos e colocados na escala de evolução. Só que a gente já passou por planeta primitivo, estamos em términos de provas e expiações, a caminho de regeneração, e quem sabe mais para frente para mundos perfeitos, felizes. Então, se a gente parar para poder pensar, já temos isso na nossa história, no nosso inconsciente, como alguém brincou. Nem sei o que está dentro do nosso inconsciente no nosso processo. Tudo isso, toda essa história. Já foi lá para Jerusalém para poder olhar como é que era ali o esquema na época? Já entrou lá debaixo da gruta para poder perceber onde foi que Jesus, de uma certa forma, na manjedoura foi acolhido? Porque tem uma manjedoura esperando a cada um de nós também. Não sei se igual àquela, talvez bem pior, tá? Mas isso é merecimento. Cada um tem a cruz do tamanho que precisa e que merece. Tudo isso é só para despertar, porque não é obrigatoriamente uma verdade absoluta. Podemos ter caminhos diferenciados deste. Mas a gente pode pensar na possibilidade de que o que a gente está fazendo com esses recursos todos? Qual é a parte minha que está abandonada, renegada, deixada debaixo do tapete, que eu não quero trazer à luz da consciência? Então Deus Pan continua tomando conta e influenciando. E Daimon, que até como Lúcifer, né, naquele filme, fazendo uma analogia, ele é bonitão, hein, gente? Eu pegava, vocês não pegavam? Ele é bonitão naquele filme, hein? Olha que coisa linda. Mas é Lúcifer. Aliás, o anjo luz que não quis ficar na própria luminosidade do seu ser, porque atingiu a angelitude. Fala, Rita. Você está aí se contorcendo, fala. Não? Você desligou seu micro, Ri. Desculpa. Tá ouvindo agora? Tô. Então, Vitor, pegando essa fala toda que você disse aí e entrando no trem da Isilda, que ela falou, né? Não sei se eu vou fugir ao que você estava analisando. Mas vendo o documentário... Ó, o ato falho! Freud tá dando pulos no caixão. Não, tá? Freud saiu
tumba agora. Então, E vendo o documentário, até acho que eu comentei isso não sei se foi com a Lourdes que eu comentei. Essa questão da esposa que a Isilda trouxe, se a gente parar para ver, o Freud, eu não sei o Jung, tá? Mas vendo eles eram muito machistas. Era uma sociedade machista. Uma sociedade machista. Inclusive, o Freud, por ser judeu. Judeu. Né? Patriarcal. Uhum. Exatamente. Quer dizer, é uma sociedade toda cheia de regra, onde a mulher... se vocês quiserem ver mais ou menos como é que isso funciona, assistam um filme chamado Desobediência. Anotei aqui. Chama Desobediência. Eu vou mais ou menos falar o seguinte. Nessa sociedade, né, de judeus, né, duas moças se amam e uma volta para a cidade e para reencontrar a outra que está casada. E aí vocês vão ver toda a trama da história, como é que rola, né? Então, pensando nisso e me reportando a esse filme, na verdade, assim, o Jung, ele não fugia à regra de ser macho. E a mulher dele não fugia à regra de ser submissa, né? Porque a impressão que dá nesse documentário do Freud, né? Ele teve, acho que, 6 filhos com ela. 6. 6 filhos, né? 6 filhos. Então, 6. você imagina, já que a gente está falando da potência, da força da sexualidade, né? Dessa energia da sexualidade, o Jung, pelo que eles relatam, ele era um homem que ele tinha dificuldades em demonstrar afeto. Ele fazia parte de uma família que não se abraçava. Tô errado? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Não se abraçavam. Agora você veja uma coisa, ele casa com essa mulher, tem 6 filhos com ela. Imagina como devia ser a relação deles. Né? Com um buraquinho no lençol, né? Já sabe, na camisola. Né? Já viram relação de coelho? Devia ser igual. Né? Então, assim, não me surpreende muito essa questão desse comportamento, porque a gente vê, na época, primeiro que devia ser uma sociedade patriarcal, né? E totalmente machista. Tanto é que quando o Charcot fala sobre a histeria, né? Quem que é a coitada das vítimas que desenvolve? Mulher. Nós somos hospedeiras de todo e qualquer problema diante da sociedade machista. Então, a gente percebe no documentário do Freud que a mulher é relegada a segundo plano mesmo, porque, na verdade, o Freud, ele queria fama, né? Isso tudo estou me falando baseado no documentário do que foi dito. Então, ele queria fama, né? E quem me diz que o Freud, na época, não casou só para satisfazer essa sociedade? Porque, na verdade, ele tinha um confidente que chegava às raias da homossexualidade, que é aquele amigo dele que é o Fliss. Que ele chegava até a venerar o cara, né? E ele era confidente, e tem um momento do documentário que fala que as cartas que eles trocavam eram cartas muito românticas. Então, quem me diz que o Freud, porque, assim, durante o documentário, lógico que é um documentário pequeno, mas a gente, como psicólogo, já há um tempo aí de estudo e na carreira aí, né? Todo mundo aqui, eu acho que é formado já faz bastante tempo. Quem me diz que Freud não tinha um conflito de orientação sexual com ele, né? E lógico que ele não saiu do armário. Gente, é tudo conjectura, tá? Eu estou levantando hipótese, né? Porque o tempo todo uma pessoa que fala sobre sexualidade, lógico que tem o seu cunho importante, né? É realmente uma força muito poderosa, né?
Mas o que ficou para mim, assim, será que ele não tinha esse conflito dentro dele? Né? Porque, na verdade, toda a teoria, que nem eu disse, que eu percebi, ela começou a emergir a partir da sombra dele. Né? Tanto é que chega às raias dele ficar perturbado com a teoria, acho que foi de Édipo, né? Que ele teve uma teoria aí que fala que ele ficou até meio perturbado, porque ele só pensava naquilo. Então, levando tudo isso em conta, né, não é de se admirar o que se passava com a mulher dele, porque as mulheres dessa época eram submissas mesmo. Claro. E principalmente diante de uma figura, você imagina o Freud, ser mulher do Freud, né? Então, assim, e falam que ela não acreditava na teoria dele. Ela não acreditava. Então, você vê, se você pegar o perfil do Freud e se você pegar o comportamento dele, era uma alma perturbada. Então, e que diante dessa perturbação, graças a Deus, ele compilou toda essa teoria. Então, a questão da mulher eu não vejo como abandono. É que na época, e hoje, dentro da sociedade judaica, a gente vê hoje, dentro da sociedade ainda japonesa, que o homem anda na frente e a mulher anda atrás. Então, a mulher, ela luta para o seu lugar, né? Mas o homem tenta abafar esse lugar aí. Graças a Deus que as coisas mudaram, né? Mudaram e para melhor, para nós, né? Então, assim, eu não vejo... eu vejo como uma sociedade machista e o Freud, ele agia de acordo com a consciência daquela época com relação à mulher. E toda mas ainda eu fico nessa de pensar, né, que o Freud, quem sou eu para levantar essa questão, mas eu estou levantando porque eu acho que é para a gente pensar. Eu acho que o Freud tinha um conflito sexual com ele muito grande que ele não conseguiu resolver, pelo menos nessa vida, ou sublimou, porque o Freud fala da sublimação, né? Então ele sublimou um lado e jogou para outro, casou, teve filho, mas eu não sei se isso estava bem resolvido dentro dele. Mas o mais importante para a época não era estar bem resolvido ou não. O mais importante para a época era tornar o indivíduo adequado à cultura vigente do momento. Então a psicanálise também nasceu neste contexto. A própria estrutura e toda a teoria psicanalítica dele está voltada para isso, para uma homeostase energética, para aprender a lidar com essa libido, com esse impulso, com essa energia primária de uma forma adequada à situação para que este indivíduo possa viver e conviver na sociedade vigente no momento. Por isso que a gente não pode descontextualizar de forma nenhuma o momento onde ele estava fazendo estudo, porque senão a gente começa a achar que tinham outros problemas, e não eram. E outra, o grande X da questão não é a mulher ter chegado onde ela chegou. O grande X da questão é o homem nunca se dar o direito e a chance de olhar que ele tem sentimento, que ele tem emoção, que ele é instinto. O que ele faz com isso? Ele não pode. Porque senão não é homem. Então ainda está acorrentado a esse padrão vigente da época, de que o masculino tem que pensar, tem que agir, tem que ser aquele que vai na frente, que destrói, que desbrava o caminho, parará, etc. Agora, sentimento e emoção, nem pensar. As mulheres evoluíram, porque elas saíram da posição só sentimento e emoção e chegaram ao aspecto racional, lógico, perfeito, maravilhoso, como para qualquer ser humano. Só que os homens ficaram presos ainda naquela situação. Basta a gente poder pensar, ok, aumentou, é uma verdade, mas como é difícil trazer um homem para a situação psicoterapêutica. Como a grande maioria ainda é mulher, ou os homens mais sensíveis. Mas aquele que é o machão, que não pode abrir e falar a respeito do seu sentimento, jamais ele vai se colocar numa possibilidade terapêutica de análise.
Porque como é que ele vai se desbravar perante ele mesmo, aí brincando com o que a Rita sabiamente trouxe, da questão do Édipo, perante o espelho, e perceber que moram partes sombrias, obscuras, que falam a respeito disso. O que eu faço com esse meu instinto? O que eu faço com o meu sentimento? Com as minhas dores emocionais? Ou as dores da alma? Parafraseando o nosso querido amigo, né? Então, assim, nós pensarmos na possibilidade de que ainda tem um contrassenso e um desequilíbrio nessa grande investida. Por mais que, de uma certa forma, os casamentos aconteçam, e as mulheres dizem assim nos casamentos atuais, nós queremos, de uma certa forma, sistemas de igualdade. Eu lavo, você também tem que lavar. Ou então, eu cozinho, você lava a louça. Ok, é muito justo isso, porque, afinal de contas, todo mundo come, todo mundo vive. Então, precisamos dividir tarefas. Mas para uma raça, um gênero dito homem, masculino, que ainda não aprendeu a lidar com essas questões sentimentais e emocionais, que está muito aquém dessa possibilidade, bem bege ainda na consciência. São poucos que, de uma certa forma, se permitem a possibilidade de investigar esse arcabouço que fala a respeito dessas características sentimento e emoção. Então, quando a gente traz o problema, não é o fato da mulher ter atingido o lugar que sabiamente e merecidamente, porque foi uma batalha, uma luta, nada caiu do céu, esse lugar onde vocês, mulheres, ocupam. O X da questão é que os homens não sabem o que fazer com isso. Porque eles têm dificuldade, como se eu não fosse, né? Meio, pelo menos, tá? Assim, pelo menos em gênero, né? Mas assim, como se nós não tivéssemos a dificuldade de poder olhar para essas questões nossas de como a gente lida com a questão de que quando a mulher está razão, lógica, como é que eu me sinto em relação a isso? Não posso. Ainda é guerra, ainda é aquela possibilidade de quem domina. Para que isso? Não é parceria. Então, do mesmo jeito que existe um não acolhimento pelo aspecto do feminino, gente, com certeza absoluta, e aí como gênero eu posso falar isso, também tem um não acolhimento das emoções, dos sentimentos, da parte instintiva, do que eu faço com essa energia, que eu queria colocar uma sapatilha e sair dançando plié, mas não pode, né, porque, não fica bem. Chorar, então, em público, imagine, né, como que vai ser? Quem estava na sala semana passada lá na história do filme do Divaldo, eu estava aqui assim, me controlando, porque assim, eu queria desligar aquela câmera, porque eu queria chorar assim de soluçar, gente, de gritar. Era assim que tinha uma força aqui dentro para poder se manifestar, mas não pode, né? Porque está sendo filmado. Isso vai para as câmeras e para os YouTubes da vida depois. Então, olha como todos, carinhosamente falando, né, estamos numa situação onde a gente ainda está reprimindo, porque o Freud falava a respeito disso. Quando eu não sublimo, eu estou reprimindo essa energia. E aí eu dou abertura para Thanatos agir, porque aquela força continua tão intensa no meu id, a força instintiva, a pulsão para existir, para acontecer, e eu estou fazendo uma força tão maior contrária para que ela não possa se manifestar. Então eu vou destruindo as minhas verdadeiras habilidades. Quantos de nós já não passou ou não pode estar passando um momento na existência onde não está na flor, no esplendor da sua própria magnitude aqui agora, em termos de habilidades presentes? Porque está matando essa energia que mora dentro de si. Thanatos está atuando demais, impedindo, mas não é um Thanatos que está lá fora, é Thanatos que mora e habita o nosso próprio ser. E a gente não quer assumir essa possibilidade. Todo dia tem que levantar, tem que fazer uma oração, né? Já que a gente está falando do para que servem as tradições. Aliás, foi ao ar ontem um podcast falando sobre isso, a necessidade das tradições na nossa existência. E eu tenho que dizer para cada um de vocês aí que é graças a vocês e a esse estudo aí é que eu fiz aquela reflexão que está colocada lá no podcast Café Transpessoal. Porque é a possibilidade de poder observar para isso. Espera um pouquinho. Todo dia a gente levanta, a gente tem que orar, lavar a cara, tirar as remelas, fazer um xixi, fazer um cocô, tomar um café, acordar e falar, tô pronto, tô ótimo para a vida hoje. E que se dane a possibilidade do que eu esteja sentindo ou experimentando naquele momento.
tem que estar na prontidão para atender, tem que fazer sorriso para todo mundo. Não é que eu não queira sorrir para alguém especial, mas tem que mostrar uma falsa felicidade o tempo inteiro. Você já pensou se cada um sabe exatamente aquilo que mandou lá nos vídeos e nos áudios da Sombra? Lembra? Já pensou se publicássemos aquilo no YouTube? Como vocês se sentiriam? Não vou fazer, tá, gente? Porque eu seria extremamente antiético. E eu já tinha dito isso para vocês que não faria. Vocês têm aí a gravação, se vocês quiserem publicar, publiquem. Mas da minha parte, jamais. Mas imagine, ó, é aquilo. Acabei de acordar, estou fazendo a filmagem. E aí, como é que é isso para mim? As pessoas vão me olhar daquela maneira. Por que a gente precisa só desse lugar sol? Entra no Facebook e no Instagram das pessoas. Você não vê uma fotografia de gente feia. Aliás, gente feia não merece nem Facebook nem Instagram. Desculpe. Gente feia não pode ter nem Instagram nem Facebook. E todo mundo pode ficar bonito maquiado, gente. E que não é só a maquiagem, como chama? La Roche-Posay, não são essas maquiagens que eu estou falando. É a maquiagem da alma mesmo. Tem um meme que a gente já brincou, que está lá no Facebook, que nessa coisa de quarentena e de lives, etc e tal, então é um gato que está todo descabelado, né? Porque ele vai entrar numa live só em áudio, e ele todo arrumadinho, cheirosinho, penteadinho, com a lambida de vaca, porque tem presença de câmera também. Imagina eu ir participar de uma aula na universidade com remela no olho. Mais eu ia participar da sua aula. Então, observa. Por quê? Porque o Vitor é aquilo. Primeira vez, eu contei isso para Maria Silvia, acho que ela vai lembrar. Primeira vez que eu vi o Léo Matos chegando, eu não o conhecia pessoalmente. E ele não tinha fotografia publicada em lugar nenhum. Gente, ele parecia o Cantinflas. Quem é antigo vai lembrar. Sabe o Jeca Tatu? Com uma calça jeans surrada, daquela que parecia que estava usando há 500 dias, no norte da Índia, naquele frio, com os pés descalços, com aquelas unhas compridas precisando ser cortadas nos pés. E aquela barba meio por fazer, esse não é o PhD Léo Mar, não é, né? Não é. Mocinho, o senhor pega a sua enxada e entra pelo lateral do prédio, por favor, que isso aqui não é entrada de gente da sua laia. Era o doutor PhD Léo Matos. Gente, 10 anos de curso com aquele homem, era sempre a mesma calça e a mesma camisa. Ou ele tinha uma coleção da mesma cor, né? Porque era sempre uma camisa laranja ou vermelha e uma calça jeans surrada que era só aquela. Ai, meu Deus, ele já desencarnou. Imagina, eu não vou dormir essa noite. Então, eu não vou dormir essa noite de novo, porque ele já desencarnou, né? Jesus amado, tá? Ele vai lá, Vitor, é só para falar da transpessoal, tá? Mas, Vitor, pensando em tudo isso que você está falando, como a gente vive ainda sob o controle, né? Sempre. O tempo Você inteiro. sempre... É porque a gente fala muito da nossa essência, né? De você entrar em contato com essa essência, de você seguir a sua essência. Mas a gente tem que fazer um esforço muito grande para isso, porque existe um controle, né? E não é um controle que a gente se deixa controlar. Ele existe, existem forças que nos controlam, porque se a gente não se adaptar a certas coisas, né? A gente é massacrado mesmo, né? Então, assim, o esforço que a gente tem que fazer, e que esses teóricos também tiveram que fazer, para poder fazer a sua teoria, lançar, porque a teoria do Freud ela foi reconhecida, acho que depois de 20 anos, né? Pelo que eles falam. Então, assim, a gente vive sobre uma opressão, né? De todos os lados, né? E quando você fala dessa coisa das lives, isso e aquilo, eu até brinco com a Lourdes de vez em quando,
que quando você encontra essas pessoas na rua, você pergunta onde que a patroa mora. Porque é colocada uma foto que parece que a pessoa tem 15 anos. Aí você encontra essa pessoa na rua. Você encontra essa pessoa na rua e você fala assim, cadê a sua patroa? Rita. Ó, Ri, para nós que fizemos curso de tripulante de voo, tudo bem? Tinha uma matéria que era como se maquiar e como se produzir. Sim. Pensa assim, uniformizado dentro de um voo com aquele sorriso blasé o tempo inteiro e 10 quilos de pancake na cara. Quando a pessoa chega, se encontra com ela no supermercado, é isso que você está falando, cadê a sua patroa? Exato. Porque assim, não é nada daquilo. Não. Então observa que... É bem assim mesmo. Observa que a nossa sociedade, pelos arquétipos mal resolvidos neste daimon e em Pan, que habita o nosso ser nas esferas mais profundas do inconsciente, não querem de alguma maneira se manifestar. Coloca uma fotografia horrorosa e dizendo que você tá mal no Facebook. Eu quero ver quantas curtidas vão ter. Vamos fazer experiência essa semana? Todo mundo amanhã ou segunda-feira vai sim, Lourdes, tá? Todo mundo quando acordar segunda-feira, aqui eu tô vendo ela, aqui eu tô enxergando todo mundo, eu tô vendo a cara de cada um aqui. Maria Silvia tá se esborrachando lá, quase caiu para trás agora. A gente tira uma fotografia quando acordar às 3 horas da manhã essa noite para ir fazer xixi. Olha no espelho e bate com um flash assim, daquele jeito. E a gente põe na segunda-feira às 10h30 da manhã, tanto no Insta como no Facebook. E fala, tô péssimo. Vamos ver quantas curtidas e quantos likes a gente vai ter naquela foto. Vai ter gente que vai olhar para aquilo e vai pedir para poder deixar de seguir, de ser amigo. Fala, Mar. Ok, naquele dia que eu mandei para você a minha gravação da sombra, você já viu a minha cara, como é que eu tava, não preciso mandar outra. Aquela cara tenebrosa. Entendeu? Então, a gente não quer... Mas assim, isso que a Rita estava falando me lembra assim, como eu vou colocar a palavra difícil, como é difícil a gente ser a gente nesse contexto todo que nos cerca, que é da sociedade, né? Outro dia uma aluna, você lembra como eram as aulas nossas lá nos Caminheiros, né? E assim, e quando eu entrei nesse centro que eu estou agora, o povo é muito sério, é tudo muito sério para dar aula, é tudo muito aquela postura, parece que tem que falar do Kardec, tem que falar do Jesus para falar, né? Não pode dar uma risadinha, não pode dar, né? E eu sempre fui muito brincalhona com os alunos, porque a gente dava aula de sexta-feira lá nos Caminheiros, todo mundo num fim de semana, uma aula que ia das 8 às 10, sem intervalo, né? E assim, e o povo a gente fazia brincadeira, né? Ó, dorme, mas não cai do banco, aquelas coisas assim, né? Brincadeira saudável, claro. E assim, eu continuo, e no começo eu fiquei naquela pose séria, e aquilo me incomodava demais, porque eu não consigo dar aula assim, né? Então eu comecei a me soltar, falei, quer saber? Vou soltar minhas frangas aqui, acho que quiser achar, né? E comecei, entendeu? Aí outro dia uma menina até virou para mim, já aconteceu lá para trás, ela uma aluna nova, virou e falou assim, nossa, como você é brincalhona, né? Eu falei, é sim, eu sou mesmo, sabe? Eu não consigo dar uma aula séria. Eu sei que o pessoal aqui é muito sério, e tudo bem, cada um na deles, mas eu não consigo dar aula assim se eu não fizer uma piadinha, né? Para ver até se estão prestando atenção naquilo que a gente está falando. E assim, então, quando a Rita fala essas coisas, eu fico pensando assim, o quanto é complicado a gente quebrar esses padrões, os que estão dentro da gente e os que a sociedade, dependendo do lugar em que a gente está, nos impõe.
desde que a gente não se maltrate, ok poder fazer as concessões para nós mesmos para poder atuar naquele lugar específico. Mas se isso vai contra a nossa verdadeira essência, então talvez a gente precise não utilizar Thanatos nessa hora e permitir que essa essência flua de alguma maneira. E devagarzinho a gente vai conquistando um espaço diferenciado nisso. Porque assim, a seriedade não está na maneira como eu me visto. A seriedade não está se eu dou risada ou não. A seriedade está na autoridade daquilo que está sendo falado e tratado naquele momento. Se você tem uma sabedoria e um conhecimento para transmitir, porque só com a cara fechada e amarrada vai demonstrar que de verdade é cabível de ser respeitado e admirado? Não. Não é assim. Eu acho que cada um tem uma natureza nesse momento. Mas aí a gente volta para aquilo que nós mesmos, né, a gente discutia num desses episódios anteriores dos nossos encontros. Tá, não perde a sua essência. Talvez seja a nossa função estar levando para esses espaços tão ortodoxos, tão fechados que a gente frequente nesse momento, um pouquinho mais dessa possibilidade de que, assim, olha, agindo um pouquinho com essa natureza como a gente vai fazendo, não tira pedaço de ninguém. Eu não deixei de estudar e de me preparar para vir aqui para a gente poder trabalhar. Eu não estou fazendo palhaçada só porque eu quero matar tempo. Não é isso. É um jeito de tornar a coisa mais tranquila do jeito que, para mim, isso faz sentido. E aí, talvez os outros também vão começando a se sentir à vontade para a possibilidade de fazer isso. Eu nunca esqueço uma coisa que você compartilha aqui, Silvia, que é aquela história de que, assim, eu ia lá e me juntava só com os alunos na festa e os professores ficavam isolados. Um dia, na festa seguinte, eles também passaram a se aproximar do grupo de alunos. Exatamente. Então, olha que a gente tem uma função importante também como transgressores. Ninguém precisa ser um transgressor que vai lá dar paulada na cabeça de ninguém, sabendo que também isso vai criar uma resistência muito pior, que as pessoas vão nos colocar contra o que a gente está tentando. Então a gente vai comendo pelas beiradas, não é? Vai devagar. Fala. Porque assim se associa muito quem vai fazer uma brincadeira, ele fica associado como alguém que é relapso, como alguém que é descuidado, como alguém que não tem seriedade naquilo que está fazendo, como alguém até que não tem conhecimento. Isso não é verdadeiro. E acho que rola uma coisa mais séria nessa questão do espiritismo, nas escolas espíritas. Você, por favor, me corrija se eu falar uma bobagem, que é uma coisa que é assim, aquele que é muito engraçado, ele é um espírito zombeteiro, ele não chegou num grau ainda de autoridade naquilo que ele está falando. Então, com certeza, ele deve estar envolvido com espíritos zombeteiros, que estão querendo tirar uma piada aqui da situação. Ele de verdade, ele está muito distante ainda de Jesus, nesse sentido. Então parece que se impõe aquela situação de que tem que ter uma cara sisuda, porque só esses espíritos de verdade é que vão ser aqueles que participaram da Santa Ceia. E aí a gente dá risada, né, Maria Silvia? Porque sabe que esses são os mais bege possível, são os espíritas mais retrógrados possível, mas, ok, faz parte da evolução, né? Gente, vocês estão falando uma coisa, eu estou lembrando outra. Também um filme muito legal para a gente ver essa quebra de regras e paradigmas. Casamento Grego, vocês já assistiram? Tanto um como dois. Ótimo. É ótimo quando a mãe do noivo leva o bolo com o buraco no meio e ela põe o vaso dentro. Não é? Ela coloca o vaso na maior... Aí até meu marido falou, eu quero uma tia dessa. A tia era sensacional, né? Ela quebra todos os paradigmas. Então, assim, o que a Maria Silvia falou é verdade, eu concordo com ela. Por quê? Eu sou muito brincalhona, vocês já me conhecem há muito tempo. Às vezes eu me seguro para não soltar uma piada dentro do velório, né? Mas, assim, o quanto tem pessoas que se incomodam com essa alegria que a gente tem. Porque eu não consigo ficar também sem fazer uma piada. Eu sou que nem a Maria Silvia. Se eu fosse dar aula, eu ia ser expulsa do centro espírita. Porque eu ia fazer piada mesmo, não tem jeito, né?
porque isso é da minha essência, isso é do meu perfil, da minha personalidade. E já tentaram abafar isso, e foi muito chato para mim. Eu fiquei literalmente apagada, e as pessoas começaram a me assinalar isso. Eu me lembro que eu trabalhei com a minha prima, vocês sabem disso, durante os 3 anos e meio, e a sala de recepção era muito quieta, né? E eu lembro que teve um dia que eu comecei a pegar as senhorinhas que vinham lá, e comecei... Tinha criança que chorava para aplicar o colírio, porque aquilo arde, que é um inferno, né? Então, às vezes, depois que eles pingavam o colírio, eu dava um brochinho, uma carinha, um emoji, um Homem-Aranha para o menino, e aquilo acalmava. E eu comecei a fazer isso com as velhas, com as senhoras que iam lá. Mas teve um dia na recepção que virou um alvoroço, porque todas elas queriam ganhar emoji. Pode pôr um aqui também. Aí eu colocava lá, minha prima veio falar comigo, falou, o que você fez aqui na frente? Que elas chegavam lá dentro mostrando a blusa, que elas tinham ganhado emoji. Gente, isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Só que tem pessoas que são tão más no sentido de tão negativa com a vida, com a própria essência, que acaba criticando e reprimindo esse tipo de coisa. Ô, Rita, né? Rita, ó, só uma coisa, ó. Às vezes elas podem ter sido reprimidas também, essas pessoas, sim, né? Com certeza, eu acredito. Mas eu sempre gostei muito desse meu jeito, porque foi esse meu jeito que muitas vezes me faz conquistar amizade. As pessoas, eu gosto quando as pessoas... A Lourdes é que diz, quando dão muita risada comigo, né? É muito gostoso, né? Então, assim, eu percebo que ainda a gente vive sob alguns controles, e eu digo como behaviorista, né? Um filme também muito legal para a gente assistir, se vocês quiserem, que fala sobre controle, é A Vila. Alguém já assistiu A Vila? Não. Assisti. É um filme muito legal, que na época que a gente assistiu, que fala muito sobre controle, como que uma sociedade pequena é controlada através do medo, né? E tudo isso vai fazendo com que a gente vá, querendo ou não, reprimindo algumas partes da gente. Né? Por quê? Porque você não quer ouvir que está sendo inadequado, que aqui não é lugar disso, que aqui não é lugar daquilo. Eu acho que nós vamos nos moldando, né, dentro de uma sociedade, infelizmente, ainda para ser aceito. Então, mas quando olha como... Você diz que na época a teoria do Freud foi para que as mulheres se adequassem, né, ou os homens se adequassem naquela sociedade, eu acho que ainda hoje isso acontece. Claro, era isso que eu ia falar. Olha como a gente ainda dá uma hipervalorização à questão do social. A gente confunde muitas vezes a questão de trabalhar o social como sendo uma situação de passar por cima do indivíduo. O social não pode ser passar por cima do indivíduo. E quando eu estou dizendo isso, é no sentido ególatra da palavra, no sentido, né, assim, de egoísmo. É atender as verdadeiras necessidades de cada indivíduo que compõem e fazem parte de uma sociedade. Aí sim, mas as nossas verdadeiras necessidades não estão atendidas. Então, com certeza absoluta, nós também, de alguma maneira, projetamos, quando não atuamos de forma direta e objetiva, em querer massacrar as situações na sociedade. Quando um político é pego roubando, né, e a gente dá graças a Deus que aquela desgraça foi presa, vai passar uma noite lá na Polícia Federal, ou que foi trazido à tona a luz da consciência pelas mídias, etc. e tal, a gente esquece que a gente tem sombras psíquicas para serem depuradas, tá? Como é que a gente se sentiria sendo exposto nas mídias sociais, na nossa cidade, no nosso país, no mundo inteiro, trazendo as nossas sombras psíquicas à tona? E aí, como a gente se sentiria?
Mas a gente goza de prazer, não é só no sentido literal da palavra, mas goza de prazer, né? Chega a ter orgasmos múltiplos quando, de uma certa forma, um indivíduo está passando por uma situação dessa. Inclusive, quem vos fala também sente isso. Eu não estou apontando o dedo para ninguém. Mas eu estou brincando com uma coisa que é assim, a gente não se coloca no lugar de... E nós esquecemos que toda vez que um grande líder, que seja um deputado, um senador, um governador, um vereador, ele é pego nessas situações todas, ele só está constelando, né, Lourdes? Ele só está constelando a possibilidade daquilo que eu, indivíduo, em menor escala, faço. Aí alguém poderia dizer assim, eu sou incapaz de poder tirar um centavo, um clips, de uma coisinha de clips da gaveta de alguém, tá? Mas você nega amor, você nega sentimento. Você não está roubando também? Então, se a gente parar para pensar, a situação é um peso e uma medida. E por que a gente está falando a respeito disso tudo? Porque todo o depósito da nossa energia ainda está na sociedade, está no outro, está na projeção. Eu vou trabalhar o meu ser, mesmo que, não é apesar de, é mesmo que o outro continue agindo de uma maneira que eu acho inadequada. Porque eu quero melhorar. E eu melhorando é menos um atuando daquela forma da qual a gente coloca como negativa. Gente, 5h20. Vamos fazer uma pausa para o nosso break, nosso café e etc e tal? Vamos? Voltamos daqui 10 minutos, pode ser? Sim, senhor. Tá bom. Gostou do sim, senhor? Adorei. Que 10, medo. é só 10, porque não dá Que nem medo. para esquentar o leite. Então, 10, 15 minutinhos a gente está de volta, tá bom? Tá Tá, bom. porque até esquentar leite é 5 minutos, até esfriar é mais 5 e mais 5 para tomar. Então, 10 minutos não dá. Tá bom, 15 minutos então, tá? Até já. É.